Graça e a paz de Cristo seja com a sua vida, meu irmão, minha irmã querida. Abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 4. Nós veremos o versículo 5. Eclesiastes 4, verso 5. Recapitulando, o capítulo 4, Salomão vem descrevendo o pecado da ganância. E nós vimos do versículo 1 ao versículo 3, que um outro pecado que vem junto com o pecado da ganância é o pecado da opressão, da exploração, o pecado do levar vantagem sobre aqueles que estão numa situação mais vulnerável. Vimos também no versículo 4 que junto ao pecado da ganância, nós vemos também o pecado da inveja. E Salomão deixa bem claro, inspirado pelo Espírito Santo, que a inveja ela está presente em todas as ações humanas. Aí você diz, não, mas nem tudo que eu faço tem inveja. Sou motivado pela inveja. Mas a inveja, infelizmente, ela está presente. E muitas vezes nós somos motivados pela inveja que sentimos dos outros ou queremos causar inveja nos outros. E isso é pecado. E hoje, então, nós veremos o terceiro pecado que Salomão atrela ao pecado da ganância. Está aqui no versículo 5. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos conduza e nos ajude, ó Deus, a compreender a Tua palavra agora. E uma vez compreendido a palavra do Senhor, que nós a coloquemos em prática em nossa vida. Ajude-nos, ó Deus. Somos fracos, somos limitados, somos pecadores, mas também somos lavados e redimidos pelo sangue de Jesus Cristo, somos a habitação do Espírito Santo, somos capacitados pelo seu divino poder a uma vida de piedade, a uma vida que glorifica o Senhor. Então não temos, ó Deus, nada para nos justificar em nossas falhas. Pelo contrário, nós temos tudo o que precisamos no Senhor para viver uma vida de acordo com a Tua vontade. Assim, Pai, pedimos, ajude-nos. Clamamos em nome de Jesus. Amém. Diz assim a palavra de Deus: o tolo cruza os braços e come a própria carne. Tolo cruza os braços e come a própria carne. Então esse é o terceiro pecado que Salomão atrela ao pecado da ganância. E à primeira vista, talvez você esteja se perguntando, mas é contraditório esse negócio de pensar na preguiça junto com a ganância. Porque geralmente os gananciosos, eles são dados ao trabalho. Eles estão sempre em atividade, sempre ativos, trabalhando e correm atrás disso, correm atrás daquilo outro, sempre diligentes, buscando uma melhor situação onde eles possam ganhar mais. Isso não é coisa de preguiçoso. No primeiro olhar, sim, parece contraditório, mas não é. Eu vou mostrar para você que não. Neste mundo nós encontramos gananciosos, diligentes, que levantam cedo, dormem tarde e têm 2, 3, 4 trabalhos, 4 atividades e ganham em tudo que fazem, são dedicados, mas são gananciosos. Não há nada de virtuoso nisso, né? Mas também nós encontramos gananciosos tolos, que são preguiçosos. E por isso mesmo, eles são ineptos, eles são, como que eu diria, sem capacidade de administrar aquilo que eles têm. Eles não têm aptidão, não têm sabedoria para administrar o que eles conseguem angariar, ainda que seja pouco, né? O substantivo tolo, que aparece aqui no versículo 5, do hebraico ksil, significa literalmente um estúpido, um tapado, um simplório, um insensato, um arrogante insensato. Especialmente esse último sentido é o sentido aqui do versículo. Tolo aqui é uma pessoa insensata.
E também lá no versículo 13 surgirá novamente esse mesmo substantivo, né? E lá dizendo velho e insensato. Lá já está até traduzido como insensato mesmo, né? Mas quem é o insensato? No conceito bíblico, o tolo não é apenas alguém que não tem conhecimento, não é uma pessoa simplória apenas, não. O tolo é aquele que não teme a Deus, que não considera Deus em seus caminhos, que não se importa com a vontade de Deus e nem busca conhecer a Deus e servir a Deus. No Salmo 11, versículo 10, nós lemos: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E várias outras passagens na Bíblia, especialmente no livro de Provérbios, nós vemos esse mesmo conceito, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, alguém começa a demonstrar que é sábio, ele começa a demonstrar sabedoria na sua vida quando ele mostra que ele teme a Deus. E temer a Deus significa reverenciar o Senhor, significa reconhecê-lo em todos os momentos da nossa vida, significa ter a consciência de que tudo que nós estamos fazendo está sob o olhar de Deus. E por isso mesmo, o sábio é aquele que busca conhecer a palavra de Deus para que em tudo o que ele faz e fizer, ele faça para agradar a Deus. Ele vai fazer para agradar o Senhor. Nós vamos para o Novo Testamento e encontramos esse mesmo conceito. O apóstolo Paulo fala: e tudo que fizerdes, quer seja em palavra, seja em ação, fazei-o para a glória do Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei-o para a glória do Senhor. Isso é sabedoria. Sabedoria não é você ser entendido de todos os assuntos, ainda que isso se faça necessário. É importante nós entendermos a palavra de Deus, entendermos o que estamos estudando, é importante isso, mas sabedoria não é acúmulo de conhecimento apenas. Sabedoria é você pôr em prática esse conhecimento que você adquiriu. E no caso, o conhecimento de Deus em nosso coração, em nosso ser, deve levar-nos a uma vida piedosa diante do Senhor, deve levar-nos à obediência à palavra de Deus. Deve levar-nos a viver uma vida de temor na presença do Senhor. Isso é sabedoria. Talvez você, como eu, não entende nada, absolutamente nada de física quântica. Talvez você não entenda de mecânica, talvez você não entenda de medicina, talvez você não entenda de muitos assuntos. Você não entenda ou não conheça praticamente nada. Mas naquilo que você sabe, naquilo que você domina, naquilo que você vive, seja na sua profissão, seja nos seus estudos, todo o seu comportamento é o comportamento de alguém que tem a consciência de estar sob o olhar de Deus. E por isso mesmo, quer viver uma vida que agrada ao Senhor. Isso é sabedoria. O tolo não pensa assim. O tolo, diz o texto, ele cruza os braços e come a própria carne. Vamos entender isso melhor. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios capítulo 6, versículos 10 e 11. Provérbios 6, 10 e 11. Podemos ler o 9 também, para entender melhor. 9 a 11. 6, 9 a 11. Ó preguiçoso, uma interjeição aí, né? Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Lembra? O tolo, ele cruza os braços, né? Um pouco, e assim sobrevirá a tua pobreza
como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. E se você for lá para Provérbios 24, 33 e 34, ele repete exatamente essas palavras, sem tirar uma vírgula. Então, por duas vezes nas Escrituras, nós temos o mesmo texto, não só ridicularizando o preguiçoso, mas mostrando a loucura que é ser um preguiçoso. Tanto Provérbios 6, 10 e 11, quanto Provérbios 24, 33 e 34 diz isso. Voltemos lá para Eclesiastes 4, 5. A inépcia do tolo em administrar, ou seja, a sua inaptidão, a falta de capacidade de administrar o que ele tem, o faz comer a própria carne. Não é uma autofagia, não é um autocanibalismo, não é isso. Aqui, o que Salomão está dizendo é o seguinte: ele consome os poucos recursos que ele conseguiu adquirir durante a vida. O preguiçoso, ele, com muita dificuldade, ele consegue amelhar algum recurso. Às vezes uma herança que ficou para ele, às vezes um presente que ele recebeu, e em pouco tempo ele desfaz todos os seus recursos. Por quê? Porque ele é preguiçoso. Ele não quer trabalhar. Ele não só também não quer trabalhar, como ele é um inepto, ele é um incapaz, no sentido de não ter sido capacitado ou de não ter sabido aproveitar as oportunidades para capacitar-se, para ser um bom administrador dos recursos que ele viesse a adquirir. A lei que o preguiçoso tem para si é a lei do maior ganho, maior lucro com o mínimo de esforço possível. Irmãos, óbvio, existem trabalhos, existem profissões que você não exerce força física, você não se sente cansado fisicamente, mas qualquer trabalho, seja aquele trabalho braçal, seja aquele trabalho de escritório, um trabalho acadêmico, um professor, seja qual for o trabalho dele, ainda que ele não use a força física no seu trabalho, mas todo trabalho traz cansaço. Todo trabalho é duro. Todo trabalho exige renúncia. Levantar cedo, passar o dia todo trabalhando, ou às vezes trabalhar a noite toda, como o caso dos irmãos que trabalham de segundo, terceiro turno. Você vai abrir mão de estar com a sua família, porque você tem que trabalhar à noite. Todo trabalho, ele exige algo de nós, algum esforço, que nos cansa, e vai passando o tempo, o cansaço vai batendo, porque nós não somos máquinas. Nós somos seres humanos que, além do cansaço, do esgotamento diário, ainda temos que lidar contra o tempo que está passando e estamos envelhecendo. Estamos envelhecendo. Mas não tem outra forma. Não tem outra forma de você crescer na vida a não ser trabalhando. Não tem outra forma de você ter alguma coisa, mesmo que você tenha recebido por herança, mas se você não trabalhar aquilo, se você não administrar aquilo corretamente, você vai perder. Agora, se você administrar corretamente, você vai ampliar os seus recursos. Não tem outra forma a não ser com trabalho. O preguiçoso, para ele, a lei é o máximo que eu puder ganhar com o mínimo de esforço que eu precisar fazer, ou de preferência, esforço nenhum. Um exemplo de um ganancioso preguiçoso é aquele que pega o seu sustento e injeta em jogos de azar. Jogos de azar. Quer sejam jogos legalizados pela nossa legislação, quer sejam jogos ilegais. Esse é um exemplo de um ganancioso preguiçoso.
Preguiçoso. Porque ele quer ficar rico. E ele pensa que ser rico é ter muito dinheiro. Então, está chegando o fim do ano, Mega Sena chegando. Então, se eu ganhar na Mega Sena, eu estou feito para o resto da vida. Por muito menos, aquele fazendeiro da parábola que o Senhor Jesus contou, ou por algo lícito, né? Algo correto, algo que não era pecaminoso, aquele fazendeiro da parábola foi recriminado pelo Senhor Jesus, quando ele disse assim: olha, colhi esse ano abundantemente, vou ter que derrubar os meus celeiros, vou construir os maiores ainda, e vou guardar tudo que eu tenho nos meus celeiros, vou depositar tudo que eu tenho nos meus celeiros, e vou deitar e vou me regalar tranquilamente, sabendo que eu tenho muito tesouro, muita riqueza. Veja que aquele homem trabalhou. Aquele homem não saiu jogando o seu dinheiro, esbanjando o seu dinheiro. Ele trabalhou duro e teve uma colheita abundante. Mas por confiar nas riquezas, por confiar nos bens materiais, Jesus disse para ele, ou disse, né, como se estivesse dizendo para ele: louco, você é um louco, você é um tolo, porque essa noite você vai morrer. E o que você tem ajuntado, para quem será? O Senhor Jesus não estava incentivando ali a vadiagem, ele não estava incentivando a preguiça. Ali ele estava dizendo que é loucura o ser humano confiar nas suas posses. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então, existem gananciosos preguiçosos. Um exemplo é esse que eu te dei, do homem que gasta o seu dinheiro na jogatina, na expectativa de ficar rico. Antes de trazer mais aplicações práticas para você sobre esse versículo, tem um detalhe sobre ele que eu preciso passar para você. Você deve ter percebido que quando eu li o versículo 5, eu parei na palavra carne e eu não concluí com a palavra dizendo. Se você tem a versão revista e atualizada aí, que é igual à minha, na sua Bíblia está assim: o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo, : E aí, então, o que é dito no versículo 6 é como se tivesse saído da boca do tolo, correto? Mas se você tiver uma outra versão, aí, por exemplo, a versão revista e corrigida, não existe a palavra dizendo. O versículo 5 ele termina na palavra carne, pronto. O versículo 6 não sai da boca do tolo, não é dito pelo tolo. Eu confesso para você que quando eu fui preparar esse texto, estudar esse texto, me deu muito trabalho esses dois versículos, porque o versículo 6, o que é dito no versículo 6, ele está de acordo, por exemplo, com outras passagens do Novo Testamento, quando, por exemplo, o Senhor Jesus fala sobre nós não confiarmos nas riquezas, quando o Senhor Jesus fala que nós devemos nos contentar com o que nós temos, nós devemos estar contentes com aquilo que temos recebido do Senhor, o que não quer dizer que nós não vamos trabalhar e administrar para que isso que nós recebemos de Deus, nós não aumentemos. Não é isso que ele está dizendo, não há nada contra isso na Bíblia. Aliás, o que você vê é justamente o contrário. Aqui, quando o versículo 5 fala do tolo, está ridicularizando o tolo, que não administra o que tem e só come o que tem e daqui a pouco não vai ter mais nada nem para comer. A Bíblia fala exatamente o contrário, que nós temos que ser diligentes administradores, mas enquanto nós estamos administrando o que temos, que recebido de Deus, nós devemos ser gratos ao Senhor, devemos ser contentes com o que temos. Você pode querer uma Ferrari, ter uma Ferrari na sua garagem, mas você olha e tem um Fusca. Agradeça a Deus pelo Fusca que você tem, porque esse Fusca está impedindo você de andar a pé de um lado para outro, e você tem pelo menos um certo conforto. Que bom! Não, pastor, mas eu não tenho nem Fusca na garagem, eu não tenho. Você tem duas pernas boas, que bênção! Louve ao Senhor por isso. Use as suas pernas.
Bendito seja o Senhor, seja contente. E nada impede você de se planejar para comprar um carro. Não há pecado nisso. Não há pecado nisso. O pecado é quando eu olho para aquilo que Deus me deu e eu começo a desdenhar, ou eu começo a olhar para aquilo e reclamar daquilo que Deus me deu. E a criticar as coisas que Deus me deu como se aquilo fosse uma coisa ruim. Não é. Então esse é o problema. E aí olhando o versículo 6 e os demais, eu fui vendo, isso não pode ter saído da boca de um tolo. Olha só o versículo 6. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Não faz sentido um tolo dizer isso. Porque esse versículo 6, como nós veremos semana que vem, ele está nos ensinando sobre o contentamento. E um tolo não pensa assim. Então eu fiquei encabulado com esse versículo aí, fui para o texto hebraico, texto original. E aí eu me deparei com a seguinte situação: não existe a palavra dizendo no texto hebraico. Não existe. E eu procurei várias outras versões da Bíblia, várias outras traduções, nenhuma traz a palavra dizendo. No finalzinho lá, o tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo. Você não tem esse dizendo. O versículo acaba na palavra carne. Aí só achei 2 versões da Bíblia que aparece essa palavra dizendo. A versão revista e atualizada, que é a que nós usamos, e uma versão muito antiga chamada Vulgata Latina, traduzida por Jerônimo, lá mais de 1000 anos atrás. Ela foi traduzida para o latim. Só nessas 2, pelo menos nessas 2 versões eu encontrei a palavra dizendo. Mas como a nossa fonte é o texto hebraico, o texto original, no texto hebraico não aparece a palavra dizendo. E é por isso que quando eu fui ler pela primeira vez esse versículo, eu não mencionei essa palavra. Porque se eu tirar essa palavra daqui, não estou pecando não, tá, irmãos? Alguém colocou, eu não devia. Alguém colocou. Não sou eu que quem pecou não fui eu. Não fui eu que acrescentei. Eu não estou tirando também. Eu só estou recorrendo ao texto hebraico, o texto original. E lá no texto original, o texto termina na palavra carne. O texto original é assim: o tolo cruza os braços e come a própria carne. Pronto. E assim, o versículo 6 fica totalmente separado do versículo 5. E você vai entender melhor agora. Observe. O começo do versículo 6. Começo do versículo 9. E o começo do versículo 13. Os 3 versículos começam com qual palavra? Melhor. A partir do versículo 6, Salomão nos dará soluções para eliminarmos da nossa vida o pecado da ganância. E aí ele vai usar esse adjetivo, ou melhor, dizer assim, melhor isso. Aí ele faz 3 comparações. Semana que vem nós veremos essas comparações. Hoje eu vou ficar só no versículo 5 com você. Mas você vê que ele fala, melhor é um punhado de descanso. Depois no versículo 9, melhor é serem 2 do que serem 1. Depois no verso 13, melhor é o jovem pobre, sábio, do que o rei velho e insensato. Então ele vai fazer 3 comparações, e essas 3 comparações nós veremos, elas são como que vacinas, são como antídotos para o nosso coração, para vencer o pecado da ganância, para não nos entregarmos à ganância. Então, a partir do versículo 6, semana que vem. Hoje eu vou ficar aqui só no versículo 5. Ah, pastor, então eu vou rasgar minha Bíblia, então. Eu vou trocar de Bíblia. Eu não vou usar mais a Bíblia revista atualizada. Não. Faça isso não. Não precisa chegar a esse ponto. O que você deve ter, e eu aconselho você, é ter pelo menos 2, 3, 4 versões da Bíblia na sua casa. E aqui eu vou dar uma sequência para você de versões da Bíblia que você deve ter na sua biblioteca. Por exemplo, da Sociedade Bíblica Trinitariana. Tenha essa. Revista e atualizada. Mantenha. Você tem ela já. Mantenha. Revista e corrigida. Boa também.
Das mais recentes, eu tenho gostado muito até aqui, eu tenho lido, tenho feito as minhas leituras diárias, meus devocionais diários na revista, na Nova Atualizada, Nova Almeida Atualizada. A sigla dela é NAA. Eu tenho feito as minhas devocionais nessa versão, tenho gostado, é uma leitura mais fluida. Né? Tenha. Agora algumas que você joga, nem passe longe. Nova versão na linguagem de hoje. Nova tradução. Eles têm a petulância de dizer que é tradução. Não é tradução, aquilo é uma versão da qual eu tenho aversão. Né? Nova versão nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH. Passe longe disso. Aqui na linguagem de hoje, nem aqui, nem em lugar nenhum. Né? Deixa de lado essa versão. Bíblia de Jerusalém, outra também. Não perca tempo com isso, não. Deixa isso de lado. Né? Tem outras versões. Aí, se você quiser conversar comigo sobre isso, eu posso te passar uma lista de versões. Mas essas quatro, começando com essas quatro, você já vai ter uma boa referência. Aí você está lendo um texto, deixa eu ver aqui no outro texto. E um detalhe, você não precisa gastar dinheiro com isso, não. Tem aplicativos hoje, você entra lá no seu celular, tem aplicativos que você escolhe a versão da Bíblia. De graça, está lá. E aí você vai fazendo comparação. Eu gosto de fazer essas comparações textuais. Às vezes, numa versão, está mais claro para a gente entender. Em outra, fica um pouco mais rebuscado, mais difícil, mas quando você compara as versões, consegui entender o versículo. É uma ferramenta para você estudar a Bíblia, tá bom? Depois, se você se interessar, eu posso passar para você uma lista de versões da Bíblia que você deve ter no seu acervo, tá bom? Então vamos para as aplicações práticas do versículo 5. A preguiça é um pecado que em si mesma é a sua própria punição. O preguiçoso, ao mesmo tempo que ele se entrega ao pecado da preguiça, ele se pune com a sua própria preguiça. Ele se priva de muita coisa. Ele perde o pouco que ele tem. Ele traz sofrimento para si e para outros. Os preguiçosos, eles são tolos porque não temem a Deus e desprezam o mandato de Deus de serem produtivos. Quem nos manda ser produtivos, quem nos manda ser diligentes é Deus. E nós devemos ser produtivos, nós devemos ser diligentes com os recursos que Deus nos deu. Os preguiçosos, eles ficam fora da força de trabalho. E isso não é uma boa opção, isso é uma péssima opção. A preguiça consome não só o que temos, mas também o que somos, minando o nosso autocontrole, o nosso senso de realidade. O preguiçoso, ele não sabe nem que horas são. Ele está tão por fora da realidade. Ele levanta, não sabe que horas são. A vida dele é totalmente desregulada, é totalmente fora da realidade. Não seja um preguiçoso. A preguiça nos faz perder a capacidade de cuidar de nós mesmos e daqueles que dependem de nós. Um marido não pode se entregar à preguiça. Uma coisa é ele estar cansado, é diferente. Ele está cansado, esgotado de tanto trabalhar, isso é uma coisa. Mas preguiça não. Uma mãe não pode se dar ao luxo de ser preguiçosa. Uma mãe não pode se dar ao luxo de ser preguiçosa e deixar as coisas se avolumarem, o seu trabalho, as suas coisas de casa, e deixando tudo ali. Não pode. Porque isso reflete quem nós somos.
Uma pessoa que não se dá ao trabalho, não é trabalhadora, ela está mostrando que ela é preguiçosa. Lá em Minas tem alguns nomes, né? Mineiro tem um jeito engraçado de dar nome para as coisas, né? Fulano é cozido de preguiça, né? Fulano é cozido, fulano é uma plasta. Só que lá em Minas a gente não fala plasta, lá a gente fala prasta, né? Uma prasta, né? Se arrasta de preguiça. Um pai de família não pode se dar ao luxo disso. Ele tem filhos para alimentar. Ele tem uma esposa para cuidar. Uma esposa não pode se dar ao luxo de ser preguiçosa, ela tem filhos para cuidar. Ela tem um esposo para cuidar. O crente não pode se dar ao luxo da preguiça, porque o crente tem muito o que fazer, tem muito trabalho para a gente fazer, irmãos. Eu gosto da igreja presbiteriana da Vila Pinheiro, porque a igreja presbiteriana da Vila Pinheiro, ela é pequenininha, não tem muita coisa para fazer. Você que pensa. É igual coçar, é só começar. Igual coceira, é só começar, você vai ver. Tem muita coisa que essa igreja está precisando da sua ajuda. Está precisando da sua disposição em fazer. Pastor, eu tenho visto que na porta da igreja precisava ter alguém lá para receber as pessoas que estão chegando, especialmente os visitantes. Ora, se disponha. Fique à vontade. Mas não é, pastor. É que fica melhor se o pastor fizer, meu irmão. Eu não sou onipresente. Os diáconos bem que podem fazer, eles já fazem muito. Sempre dá para fazer um pouco mais, eu concordo. Mas tem crente que parece aquelas crianças que o pai leva no parque e tem aqueles pedalinhos de parque. Você já passou naquele treco? O maior arrependimento da minha vida foi ter entrado num negócio daquele, aquele cisne, né? Que você entra e você vai pedalando. E especialmente você põe a criança do lado, né? Aí a criança, pai, mais rápido, pai. E o pai está lá, pedalando, e não sai do lugar, né? Pai, o pato, pai, pega o pato, pai, pega o pato. E ela tá, vira, e vai na direção do pato, vai embora. Pai, mais rápido, pai. Ela mesma está tranquilinha lá, né? Tem crente que é desse jeito, parece pedalinho de parque. Pastor tem que fazer isso, pastor tem que fazer aquilo. Presbítero tem que fazer aquilo. Diácono tem que fazer isso, você não está fazendo. E você, o que você está fazendo? Olhando. Não é assim que funciona, irmãos. Tem muita coisa para a gente fazer. Aqui na igreja, fora da igreja, tem muito trabalho. E se você olha para a sua... Preste atenção no que eu vou dizer. Quando você foi convertido a Cristo Jesus, Ele deu a você algum talento, algum dom que você pode empregar na obra dele. Talvez não seja o que você queria. Talvez não seja o dom que você pensa que você deveria ter recebido. Mas você recebeu alguma habilidade e você tem que pôr isso em prática. Deus vai cobrar isso de você. Pastor, a minha habilidade é só me comunicar com as pessoas e dar um sorriso. Você não imagina a diferença que isso vai fazer se você fizer isso na hora certa, lá na porta. Recebendo as pessoas, não na hora do culto. Você já viu que na nossa igreja aqui a gente não tem essa esquisitice, né? Na hora do louvor, agora, saia do seu lugar, vai lá no seu irmão, dá um abraço no seu irmão, diga a ele que você ama. A gente não tem essa baboseira aqui não, por quê? A gente tem que fazer isso no intervalo, tem um intervalo para isso. Depois do culto, é só você não sair correndo feito doido, ir embora para casa. Você vai ter tempo de dar um abraço no seu irmão, dar um sorriso, conversar com ele. O culto não é para isso. Agora, saia do seu lugar de onde você está, vai lá, dá um abraço no seu irmão, diga a ele, Jesus te ama, eu também, e tal, não sei o quê. Coisa mais ridícula. Coisa mais ridícula.
A gente não tem essa prática aqui. Graças a Deus, ninguém veio pedir até hoje para mim. Pastor, por que não tem isso no momento do culto? Porque não vai ter. Não espere isso que não vai ter. Você quer dar um abraço em mim, no meu irmão, no seu irmão? É depois do culto, é no intervalo. Faça isso e deva fazer isso. Mas, irmãos, tem muita coisa que a gente pode fazer. Tem muita coisa que a gente pode fazer. Agora há pouco, um dos meus diáconos chegou para mim e disse: pastor, você deu uma olhada naqueles folhetos que estão lá atrás? Distribuição, por favor, recolha esses folhetos. Não sei quem trouxe, recolha. Passou despercebido. Tem coisa no folheto ali que não é o que a gente crê. Os folhetos estão sendo distribuídos. Recolha esses folhetos, nós vamos providenciar folhetos bíblicos para serem distribuídos. Aliás, nós já temos. Nós vamos providenciar para vocês ali. Pode recolher esses folhetos aí. Veja bem, esse irmão me ajudou. Era minha responsabilidade fazer isso. Mas por algum motivo eu deixei passar. Graças a Deus que não passou despercebido. O irmão viu e mostrou. Então nós precisamos tomar cuidado. Olha só, você pensa assim, mas isso aí é coisa simples. Não, é muito importante, irmãos. Tem muita coisa para ser feita na igreja. Tem muita coisa que a gente vai fazer, não é para a igreja, não é para Cristo, mas através da igreja. Através da igreja. O que não dá é para ser preguiçoso. Né? Assim como o trabalho exagerado, como nós já vimos até aqui em Eclesiastes, o trabalho exagerado, motivado pela ganância e inveja, podem levar você a uma vida de destruição. A preguiça também, a inatividade preguiçosa também é profundamente autodestrutiva. Qual desses erros é mais tentador a você? Ser um trabalhador desembestado ali, ganancioso, quer mais e mais, e não tem tempo para descansar, não tem tempo para fazer mais nada na vida, a não ser para tentar ficar rico? Ou a preguiça, ou não fazer nada, ser um preguiçoso? Qual tem sido a tentação do seu coração? As duas são pecaminosas. É necessário trabalhar, mas trabalhar para a glória de Deus. É necessário descansar, mas descansar para a glória de Deus também. Trabalho demais não é pecaminoso. Descanso demais é preguiça. Tome cuidado. Você deve fugir da preguiça não só porque ela resultará em pobreza, até mesmo porque existem muitos pobres que não são preguiçosos. Tem muita gente que eu conheço que é pobre, não tem muitos bens, mas é trabalhador. Gente que dá um duro tremendo todo dia. Você deve evitar a preguiça porque ela é pecado. Ela é mau uso e às vezes nem é uso dos recursos que Deus te deu. Você nem usou os recursos que Deus te deu. Ou você está usando mal os recursos que Deus te deu. Evite a preguiça. Deus confiou a você bens para o seu bem e para o bem de outras pessoas. Lá em Efésios, capítulo 4, versículo 28, o apóstolo Paulo fala: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe com as próprias mãos para ter com o que acudir ao necessitado. Nós temos que aprender aquilo que João Calvino chamava de frugalidade. Nós temos que ser frugais, ou seja, um coração generoso, disposto a compartilhar o que nós temos com quem não tem. Não porque foi um regime de governo imposto a nós, não, mas foi porque Deus nos deu e nos deu também para abençoar outras pessoas. Lembre-se que o trabalho, ele identifica você com Deus e com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse lá em João capítulo 5, verso 17, meu Pai trabalha até agora
E eu trabalho também. Deus é um Deus trabalhador. Olha, Jesus é trabalhador. E por que eu não seria? Se eu sou filho dele, se eu devo imitá-lo como um filho, por que eu não seria também um trabalhador? Saiba gerir os recursos, os seus recursos. Busque a sabedoria por meio do temor a Deus. Isso fará com que você administre seus recursos com prudência, pois você verá que esses recursos não são seus, são de Deus. Você é apenas um mordomo das coisas que estão nas suas mãos, você é um mordomo de Deus. Você está administrando para Deus. Ele emprestou isso para o seu bem, para o seu deleite, mas para você também abençoar outras pessoas. Não seja ganancioso, mas também não seja preguiçoso. Não desperdice o seu dinheiro com jogos de azar. E aqui eu quero, até onde eu sei, ninguém aqui na nossa igreja tem essa prática, né? Mas o que eu vou passar para você aqui é uma instrução que você pode passar para outras pessoas. Dia desses, um pastor, eu ouvi isso da boca de um pastor. Não tem nada de errado você jogar na Mega Sena, na loteria esportiva, porque são jogos legalizados. O jogo do bicho não, o jogo do bicho é ilegal, então você não pode jogar. Eu achei que ele estava brincando. Não, ele estava falando sério. Estava falando sério. Eu quero mostrar para você aqui alguns motivos porque os jogos de azar, começa pelo nome, né? Eles são errados. Primeiro, eles trabalham com a insatisfação com o que Deus lhe dá. Por que você quer ter 100 milhões de reais na sua conta? Porque talvez os R$1.000 ou os 10 mil reais que você tem na sua conta não são suficientes para você. Agora eu pergunto para você, Deus erra na matemática? Não, Deus não erra na matemática. Quem erra somos nós. Se o nosso salário não está cobrindo o mês, é porque nós estamos gastando mais do que devia. Ou talvez porque surgiu uma situação e a gente teve que acudir àquela necessidade e aí a gente acabou gastando o que não tinha. Agora, se eu trabalho com a insatisfação, não, eu quero uns 100 milhões de reais porque o que eu tenho é pouco, eu quero mais. Você está trabalhando com a insatisfação. Você está alimentando a insatisfação do seu coração. E a insatisfação é contra Deus. Segundo motivo, devemos evitar, ou melhor, você não deve jogar seu dinheiro nessas coisas, não desperdiçar seu dinheiro nessas coisas, porque isso incentiva a sua tola confiança no dinheiro. A tola confiança no dinheiro, pensando que se você tiver muito dinheiro, terá uma vida tranquila, e assim você está ignorando a providência de Deus na sua vida. Você não está confiando em Deus, você está confiando no dinheiro. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 62, verso 10. Salmo 62, 10. Olha o que a Bíblia diz. Vamos juntos. 62, 10. Especialmente a parte final. Vamos juntos. Salmo 62, 10. Não confieis, vamos juntos. Não confieis naquilo que extorquis. Não vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o coração. Esse versículo resume tudo que nós estamos dizendo até aqui no capítulo 4 de Eclesiastes, né? Não confieis naquilo que extorquis, opressão. Rapina, né? Você arrancar do outro, tomar do outro a opressão, a inveja, que nós já vimos.
Mas a parte final diz: se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nelas o vosso coração. Ou seja, não confie. Se Deus está abençoando o seu trabalho, amém. Se você está ampliando os seus recursos, honestamente, Deus está te abençoando, amém. Louvado seja Deus por isso. Que bom, fico feliz por você. Mas não coloque a sua confiança no seu dinheiro, não coloque a sua confiança nos seus recursos materiais. Louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado, para quem será? Ah, pastor, se eu morrer eu vou deixar para os meus filhos. Que bom, eles vão estar amparados, que bom. Faça isso mesmo. Mas mais do que ensinar os seus filhos a guardar, obter recursos e mais bens, ensine os seus filhos a depositarem o coração dele nas coisas lá dos céus. Como disse o Senhor Jesus lá em Mateus 6, vamos comigo lá para Mateus 6, versículo 19 a 21. Mateus 6, 19 a 21. O Senhor Jesus diz assim, Mateus 6, 19 a 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros nos céus, onde a traça nem a ferrugem corroem, onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Preste atenção no versículo 21. O Senhor Jesus não disse: onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Não, ele disse o contrário. Onde está o teu tesouro? Onde está aquilo que é valioso para você? O seu coração estará lá. Você tem ensinado os seus filhos a terem Deus como tesouro deles? Porque se você ensinar os seus filhos a terem Deus como tesouro do coração deles, o coração deles estará em Deus. Você tem direcionado o coração dos seus filhos, estou falando agora com quem tem filho pequeno, né? Ou pode ser filho crescido também. Você tem orientado os seus filhos a colocarem o coração deles em Deus? Eles já disseram, como disse o salmista: Senhor, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Tu és o meu bem supremo. Seus filhos já disseram isso? Você já ouviu seu filho dizer isso para Deus? Senhor, o Senhor é o tesouro da minha alma. Se o seu filho ainda não disse isso, então você está falhando como pai, como mãe, em algum momento você está falhando. Porque Deus te deu esses filhos para a glória dele. Deus confiou a você esses filhos e um dia ele vai requerer de você. Mais do que ensinar o seu filho a ser um trabalhador, você tem de ensinar o seu filho a ser um adorador do Senhor Jesus. Porque se você não ensiná-lo, ele será um adorador de qualquer coisa. Até mesmo do trabalho, até mesmo do dinheiro. E de si mesmo, mas não de Deus. A maior tarefa que um pai, que uma mãe crente tem em relação aos seus filhos é criá-los para serem adoradores do Senhor. Além de tudo isso, lembre-se que os jogos de azar, eles se baseiam no princípio da defraudação. O que é defraudar? É você despertar a necessidade na outra pessoa e não supri-la. A defraudação trabalha da seguinte forma, no caso dos jogos de azar. Para que um se dê bem, milhares se dão mal. Ah, mas se dão mal porque quer, né? Ninguém foi lá e obrigou eles a jogarem. Ninguém obrigou.
Mas não quer dizer que alguém os obrigou, mas alguém os incentivou a fazer isso. E nós devemos tomar muito cuidado, porque se as nossas ações incentivam outros a pecar, nós vamos pagar caro por isso. A Bíblia chama isso de colocar tropeço para os outros. Esse mesmo princípio vale para casal de namorado. Namoro cristão não tem beijo, não tem abraço, não tem nada disso, porque isso é coisa para o casamento. Namorados que se beijam e se abraçam, eles estão provocando uma necessidade um no outro, uma necessidade que eles não podem suprir naquele momento. Vocês entenderam muito bem qual é, não preciso dar detalhes aqui. E se eles não podem suprir essa necessidade, eles estão defraudando um ao outro. Não defraude, não explore as pessoas para lucrar em cima delas. A cada um, Deus concede o que lhe apraz, o que Deus quer, o que Ele quiser te dar. Se Ele deu para você 10 e para o outro Ele deu 100, louve a Deus por isso. A cada um Ele dá conforme a vontade dEle, conforme a capacidade de cada um. Tão somente desenvolva os recursos que Deus lhe confiou. E se nesse exercício de desenvolver os recursos que Deus lhe deu, Ele te abençoar e você vier a se enriquecer de forma lícita, louvado seja Deus por isso. Mas não se deixe dominar pelas riquezas. Lembre-se, o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Ele é um péssimo senhor. Quanto o dinheiro manda na sua vida? Que seja só um pouquinho, você está pecando. É você que tem que mandar, não, nem você, quem tem que mandar é Deus. Você apenas tem que administrar conforme que Deus tem lhe dado. Encerro aqui lendo 1 Timóteo capítulo 6. Vamos juntos lá? 1 Timóteo capítulo 6. Versículos 8 a 10. 1 Timóteo 6, 8 a 10. Voltarei nesse assunto com você semana que vem. Quando falar sobre o contentamento. Mas por hora, encerro lendo esses versículos. 1 Timóteo 6, 8 a 10. Juntos? Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. É o amor ao dinheiro, é o amor do dinheiro, ou seja, o amor que o dinheiro gera no seu coração. O dinheiro te faz amar coisas, o dinheiro te faz amar aquilo que você não deveria amar. O dinheiro, ele incentiva a idolatria no seu coração. Cuidado. O amor do dinheiro é raiz de todos os males. Veja que o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo senhor. Se você o tem sob controle, administrando conforme a palavra de Deus, bendito seja o Senhor. Você vai prosperar em todos os sentidos. Mas se o dinheiro domina o seu coração, você, diz a Bíblia, se desviará da fé e se atormentará com muitas dores. Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus assim nos abençoe e vivamos para a glória dele.